Olá! Estou de volta com mais uma aula de Sociologia, ainda tratando do tema estratificação social, e hoje eu vou convidar vocês para fazer uma viagem no tempo, para a gente conhecer essa sociedade da Idade Média, do período antes da modernidade, como é que ela funcionava e o que ela ocasionou, né, a partir do seu funcionamento. Vem comigo que a gente vai ver o que vai estudar agora. A sociedade estamental, a sociedade dividida em estamentos, né, em camadas muito bem definidas, semifechadas. O que eu quero dizer com semifechadas? São camadas que há possibilidade de mobilidade? Há, mas é muito rara, tá? Então vamos saber um pouquinho mais sobre essa forma de dividir a sociedade. Vamos lá. Muito bem, a sociedade estamental, o estamento é uma camada social semifechada, a posição social é atribuída desde o nascimento e a mobilidade social é difícil, mas não impossível, como eu acabei de dizer para vocês. A sociedade feudal ela vai ser encontrada na Europa Ocidental, na Idade Média, tá? Então mais ou menos entre 476 e 1453. Qual é a maior característica? A nobreza ela vai ser um estamento de muito privilégio atribuído a ela, tá? E para você fazer parte da nobreza, basta você nascer nobre ou ter algum laço de parentesco com algum nobre, tá bom? Então é bom que a gente lembre que esse poder da nobreza ele vem muito da religião. Então a gente ainda tem nesse período o rei que é designado por Deus, sua família, né, designada por Deus, e vai sendo hereditário esse poder, ou para os filhos, ou para os sobrinhos, né, sempre, na maioria das vezes, homens, com algumas exceções. Também é importante que a gente diga que ainda é uma cultura de nascer o príncipe, vai morrer rei, tá? Ou príncipezinho. Nasceu servo, vai morrer servo. Há algumas formas que a gente já vai entender de você dar uma escalada nesse estamento, nessa sociedade. É importante também dizer que a nobreza ela vai ser constituída por duques, por condes, por marqueses, que são proprietários de pedaços de terras, né? Então, por exemplo, uma marca é um pedaço de terra e isso lhe torna marquês. Dada pela nobreza por fidelidade, né? Aquela pessoa foi muito fiel numa guerra, por exemplo. Ou porque casou-se, conseguiu casar uma filha com alguém, com um guerreiro, e aí torna ele dá um título de nobreza a ele, tá? Então essa nobreza ela vai ser sempre sustentada pelos que estão mais abaixo da pirâmide estamental. Vamos continuar? Então a gente vai entender agora como é que se dava essa possibilidade de ascensão, tá? Bom, primeiro caso, quando a igreja vai recrutar seus membros entre os mais pobres, a gente vai ter o baixo clero, que é uma parcela da sociedade mais pobre, tá? E de repente alguém que a igreja recrutou ou que abraçou, porque ele tinha uma carência tal, e a igreja abraçou, e ele pode ali dentro, começar ali no baixo clero e de repente, pelas suas ideias, pelo seu conhecimento, evoluir e galgar um cargo no alto clero. Muito difícil, mas é uma possibilidade de mobilidade, tá? Quando os servos eram emancipados por seus senhores. Então é importante a gente entender aqui o que é um servo, né? Existia naquela época uma porção de terra que pertencia a um senhor feudal. A gente vai chamar essa porção de feudo. Dentro dessa porção existia uma ou mais glebas, que é um pedacinho de terra, onde o servo vai plantar e colher e vai pagar uma série de tributos a esse senhor feudal, tá?
De que forma? Ele vai pagar tributos pelo material que ele usar de ferramenta, porque ele não tem dinheiro para comprar ferramenta, então para ele usar a ferramenta no pedaço de terra dele para plantar e colher, ele vai pagar tributos, né, impostos. Ele vai pagar tributos à igreja, né, o dízimo, ele vai pagar tributos com o trabalho dele na terra do servo e assim por diante. E o servo, a terra é vendida, o servo é uma mercadoria daquela terra, ele é vendido para outro senhor feudal também. O que pode acontecer é esse senhor feudal dar liberdade para o seu servo. Dizer, não, pode plantar aí nesse pedaço de terra que eu não vou, você não me pertence mais, tá? A nossa relação vai ser só de negócios ou eu não quero mais que tenha glebas na minha terra, eu vou dar esse pedaço para você e o resto é meu e aí a gente tá conversando. Muito difícil também? Muito difícil. Mas podia acontecer, principalmente em épocas de guerra, em que as safras eram deixadas de lado para as pessoas guerrearem, né? E aí se perdia muito com isso. Então era necessário que se, às vezes, abrisse mão até dos seus serviçais, tá? Então ele na verdade ele saía da condição de servo, mas não da condição de pobreza. Ele simplesmente era emancipado e podia vender as suas próprias coisas. Ele passava a ser um camponês pobre, mas livre. Quando o rei concedia um título de nobreza a um homem do povo, então é isso que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu tô numa guerra e um homem do povo não é um guerreiro, não é um membro militar, mas ele vai pro front lutar comigo e de repente ele me salvou. Naquela guerra ele me salvou. Eu fico com uma dívida de gratidão e eu acabo dando um título de nobreza para ele, ou passando um pequeno território para ele, dando esse título referente àquele território, né? Vou te passar um ducado e você vai ser um duque. Ou porque eu preciso casar uma filha de repente e essa pessoa é letrada ou é um comerciante que está em ascensão, vale a pena, eu vou casar ela com esse comerciante, com essa pessoa, e aí para ele não ser um não nobre numa família nobre, eu também dou um título de nobreza para ele. Isso é muito, até os dias atuais, então, por exemplo, quando os príncipes da Inglaterra se casaram com plebeias, né, que não faziam parte da nobreza, vocês percebem que logo depois elas se tornaram duquesa ou condessa, né, porque foi dado para ele um título para que ela pudesse também ter aquele título de nobreza. Então é como se fosse uma regra para você fazer parte, pra você não ter o sangue azul, mas a gente vai te dar uma tintinha para você pintar lá seu sangue e parecer que você é da nobreza, tá bom? É mais ou menos isso. E o outro jeito, a filha de um comerciante se casava com um nobre. Eu falei o contrário aqui porque era o que mais comum, né, de acontecer. Uma filha encalhada vai ficar pra titi, isso é feio. Ou engravidava de alguém e precisava de outra pessoa para casar, para assumir aquele filho, aquele erro, né? E era assim que acontecia. Mas também aconteciam casos em que os nobres se apaixonavam por plebeias. Temos agora no nosso contemporaneidade isso. E aí tá bom, vai, casa com ela, mesmo contra a minha vontade, mas você vai casar e eu te dou um título para você repassar esse título de nobreza, porque senão não tem condição. Tá bom? Vamos entender mais um pouquinho sobre o sistema estamental. Bom, temos aí, enfim, a nossa pirâmide, tá? Com 4 camadas, sendo que algumas camadas englobam mais de um grupo, de um estamento, tá? Então, o primeiro estamento, a gente tem a nobreza, que eram os donos de terra, dos quais obtinham renda explorando o trabalho dos servos. São os senhores feudais, que eu disse agora, que tinham títulos de nobreza. Dedicavam-se à guerra e à caça, além de administrar o feudo. Reuniam os poderes político, judiciário e econômico. Então vejam bem, nós estamos falando de uma monarquia, um rei absoluto, né? Então ele tem o poder de julgar, de fazer as leis, de fazer essas leis serem cumpridas, executá-las,
e também o poder econômico, de dar as ordens econômicas e de ter a economia daquele país sob seu jugo, tá? Nós também estamos falando aqui de nobres que não têm uma ocupação. Ainda nessa época, o trabalho é visto como algo inferior. Então eu já devo ter falado para vocês em outros vídeos sobre o tripalium, que da onde origina a palavra trabalho. A gente vai se aprofundar nisso quando estudar a sociologia do trabalho, mas era inferior. Uma pessoa superior, ela não podia trabalhar. Ela tem os servos para fazer isso, que são pessoas intelectualmente inferiores, né? Eu, como nobre, eu preciso do ócio criativo. Eu preciso ficar lá pensando. De vez em quando tem uma guerra, eu preciso demonstrar o meu poder de guerreiro. Quando não tem guerra, eu vou à caça para demonstrar meu potencial, né? De destemido, de corajoso. Mas no resto do tempo eu vou ficar pensando, eu vou ficar elaborando, pensando como vai ser a minha vida quando eu herdar o trono, por exemplo, né, se eu for diretamente, hierarquicamente ligado, ou tramando alguma coisa para derrubar essa família, essa dinastia do poder e a minha família ser a próxima dinastia, enfim. Então eram essas a ocupação, as ocupações dos nobres, tá bom? E vamos ver quem também se encontra no primeiro estamento, que é o alto clero. Então, toda vez que eu falar em clero, eu tô falando da igreja, tá? Era a elite eclesiástica e intelectual. Elite mesmo, tá, gente? Os cardeais, os bispos, arcebispos, alguns ábades. Porque aquele frei que a gente tem a imagem, né? O frei de pé descalço, o padre que é direto no contato com a comunidade, que está lá preocupado, esse vai ser do baixo clero, esse vai viver junto com o povão. E essa cúpula da igreja, né? Quem manda, quem desmanda, quem vai vender perdões, quem vai depois ter que tomar muito cuidado, que logo em seguida a gente vai ter algumas reformas dentro da religião. É essa cúpula que é atacada e é essa cúpula que fica na defensiva e a cúpula que domina, tá? Porque ainda nesse período a igreja domina muito mais do que a própria nobreza. Embora nesta primeira pirâmide que eu vou mostrar para vocês, que eu estou mostrando, a igreja e a nobreza estejam juntas. Quando a gente for ver uma pirâmide do Estado, da composição do Estado, não só o estamento, tá? Embora venha do mesmo termo. Mas na prática, como é que funcionava o Estado? O clero está em primeiro lugar. O rei não faz nada que não seja abençoado pela igreja, permitido pela igreja, tá? E uma coisa importante de se dizer é que a igreja tinha membros que vinham da nobreza e era a única camada letrada, ou seja, a única camada capaz de fazer as funções administrativas, porque era que sabia ler. Mas como assim, professora? Só o rei não sabia ler? No início da Idade Média, não. Todo o poder e todo o conhecimento estava com a igreja. Então eram dentro dos mosteiros em que se escreviam as grandes obras e que se liam as grandes obras. Vocês podem assistir um filme chamado... Tem um livro e tem um filme, que é O Nome da Rosa, tá? Eu vou ver se eu acho o trailer, eu deixo aqui no card, que fala muito sobre isso, sobre esse poder. O conhecimento era poder, então ele não podia sair da igreja, tá? Então obras imensas escritas em latim para que outras pessoas não tivessem acesso, as obras antigas escritas em grego guardadas até mesmo de alguns membros do clero para que eles não tivessem acesso. Então o rei, imagina, recebia uma carta, um aviso de um outro reino e ele tinha que pedir para o seu alguém do clero que era diretamente ligado a ele ler aquela mensagem, lia e ele dava a resposta. Quem garante que o que estavam lendo para ele era realmente o que estava escrito, né? Por isso que o clero tinha muito poder. E além disso, eram membros da própria nobreza, sim. Então, por exemplo, meu filho está prometido para a princesa, eu vou colocar da Áustria, né? Porque a Áustria foi uma grande fornecedora aí de princesas que se casaram com príncipes pelo mundo afora. A próxima princesa da Áustria está prometida para o meu filho 01. Mas o meu filho 02 foi para a guerra, é um guerreiro muito bom. O meu filho 03 não é nada, né? Porque não está tendo muita guerra, não vai se casar, fica aí parado.
meio estranho. Vai para a igreja, vai virar padre, dali vai se, como já é um nobre, né? Vai se esticar nesta vida eclesiástica e vai virar um bispo, vai chegar numa altura maior dentro da carreira eclesiástica, tá? Então, esse alto clero era formado por filhos de nobres, tá bom? Com rariríssimas exceções, como a gente falou ali, na possibilidade de mobilidade social. Vamos ao próximo. Então agora a gente tem o nível 2 da pirâmide, que são os comerciantes, o que a gente vai chamar de burgueses, tá? Porque nós vamos ter uma revolução burguesa que vai acabar com essa onda toda, justamente que acaba com esse negócio de estamento, que é a Revolução Francesa, tá? Bom, os comerciantes eram ricos, mas eles não tinham privilégios, porque não eram nobres, tá? Suas atividades sofriam restrições, por exemplo, empréstimos a juros eram condenados pela igreja. Da mesma forma, gente, o lucro era condenado pela igreja. Isso vai mudar com a reforma protestante, porque o calvinismo vai dizer que é justo você ter lucro pelo mérito do seu trabalho. É justo você cobrar dinheiro, é justo aquele dinheiro foi ganho com o mérito do seu trabalho, tá? E aí é muito importante que se diga que a burguesia vai ganhar poder depois da reforma protestante, mais poder. Agora vejam, na nossa primeira aula de estratificação social, eu falei para vocês que hoje a condição econômica ela é muito forte para essa divisão de classes. Naquela época, não. Naquela época eu posso ser muito mais rico. Por exemplo, a França, ela tinha uma dinastia, né, uma monarquia falida, que gastou os seus últimos tostões na grande obra do Palácio de Versalhes. Né? Não tinha uma gestão econômica eficiente, não foi a tal revolucionadora industrial por falta disso, vivia em débito com a Inglaterra, mas era a nobreza francesa. Nós tínhamos lá o Rei Sol. E os burgueses, os comerciantes, começaram a ficar inconformados com o fato da gente ter dinheiro, a gente que provê isso aí, esses banquetes, esses brioches que vocês comem, mas a gente não tem poder nenhum para tentar uma lei melhor, ou uma vida melhor, ou nos relacionarmos com alguém da nobreza. Então, vocês entendendo um pouco como funcionava essa sociedade estamental, dá para entender que depois, o período seguinte, vai ser um período de muitas insurreições e rebeliões e revoltas, tá bom? Vamos continuar na nossa pirâmide, que ainda tem mais gente aí pra gente entender, tá? Então, o próximo aqui vai ser, se ele quiser mudar, se ele não quiser, a gente fica no mesmo. O terceiro pedacinho aí da pirâmide, né? O terceiro patamar, que são os artesãos. Artesãos viviam nas cidades, reunidos em associações profissionais, que a gente chama de corporações de ofícios ou guildas. Eu já explico isso um pouquinho melhor. Os camponeses livres, que tinham seu pedacinho de terra, trabalhavam nele e podiam vender os seus produtos nas vilas e cidades. Diferente dos servos, que tinham que dar uma cota desses produtos de impostos e o que sobrava mal dava para eles se alimentarem. E o baixo clero, que era originário da população pobre, eu já expliquei isso para vocês, que eram os que prestavam verdadeira assistência religiosa para o povão, já que o alto clero nem chegava a tomar conhecimento muitas vezes dessas pessoas, tá? Então, baixo clero é aquele padre que todo mundo está acostumado, o padre ali do bairro, né, que sabe da vida do pessoal e tudo mais. Muito bem, gente. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre as guildas. Quem joga joguinho de RPG, de montar, né, já deve ter ouvido esse nome. Quando a gente fala em guilda ou corporações de ofício, é a pedra fundamental da indústria, tá? Então eram pessoas que sabiam fazer, por exemplo, uma camiseta. Eu sei fazer, você sabe fazer, outro sabe fazer, mas alguém sabe fazer a camiseta perfeita, né? Então ele vai colocar todo mundo lá na casa dele, numa oficina na casa dele, e ele vai passar os conhecimentos àquelas pessoas que ele acha que vale a pena e vai meio que padronizar esse ofício. Por isso uma corporação de ofício.
E aí todos juntos vão fazer várias camisetas perfeitas e vão poder dividir aqueles lucros como se fosse uma sociedade, né, com o passar do tempo. Então esses artesãos eles vão começando a formar essas pequenas fabriqueiras, as corporações vão virando fabriquetas de manufaturação e aí por diante até a gente ter o processo de industrialização. Então, por curiosidade, contando isso para vocês. A gente ainda tem uma outra aqui para passar, que é a última parte da pirâmide. E vejam, não é à toa que a gente usa uma pirâmide, a sustentação está embaixo de todos os outros. Então, qual é a sustentação na sociedade estamental? Os servos, tá? Eles trabalham a terra para si, para os seus senhores e vivem em condições precárias. Eu já falei bastante sobre os servos, mas é importante que se diga que se não fossem os servos trabalhando, nenhuma das outras estruturas sobreviveria. Porque uma estrutura de manufaturação ou de venda de alguma coisa, ela precisa de uma matéria-prima, né? Ela precisa que tenha pessoas com dinheiro para consumir. Essas pessoas têm dinheiro porque exploram o trabalho do servo, tá bom? Vamos entender agora um pouquinho como é que era essa divisão pela visão prática do Estado, tá bom? Vamos lá. Muito bem, essa divisão da estrutura social em estamentos, ela vai ser encontrada na Europa até o finalzinho do século XVII, tá? Com a Revolução de 1789, que eu já citei aqui a Revolução Francesa, ela vai se modificar. Mas até a Revolução, até as vésperas da Revolução, ao menos na França, essa sociedade vai estar estratificada em 3 estados. Então a gente pega aqueles 4 pedaços da pirâmide, transforma em 3 e faz algumas mudanças aí. Então no primeiro estado a gente vai encontrar, como eu disse para vocês, o clero, tá? A igreja, com todo o seu poder de conhecimento, por ter muito conhecimento de manipulação, e a crença das pessoas do rei que é enviado por Deus, então ele tem que seguir os parâmetros da igreja, tá? Embora já tenha sofrido alguns baques aí com algumas separações, ainda não sofreu a separação da coroa britânica, da coroa inglesa, que é uma separação muito traumática para a igreja católica, mas aí ela ainda está com todo o seu poder. No segundo estado a gente encontra a nobreza e no terceiro estado todos os outros, né? A burguesia, os comerciantes, que são a burguesia, os artesãos, os camponeses e os trabalhadores em geral. E aí entram os trabalhadores, os servos, como trabalhadores também, tá? Então vejam, quando a gente tem 3 estados, o número de pessoas no terceiro estado é muito maior, mas o poder do primeiro e do segundo estado juntos dominam essas pessoas, tá bom? Muito bem, acabamos a nossa aula. Deixa eu voltar. Acabamos a nossa aula de estamentos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Agora, próximo ponto a se falar dentro de estratificação é sobre classe social, que é um ponto que nós vivemos até hoje, pelo menos sociologicamente falando, há algumas divergências, mas desde o período industrial até hoje. Eu espero vocês nas próximas aulas. Por favor, deixem suas dúvidas nos comentários para que eu até perceba o que não ficou muito claro no vídeo e possa responder, obviamente. Se você gostou da aula e acha que merece curtir, curte aí, dá um seu joinha. Se você achou legal e quer receber mais aulas, porque às vezes se perdem nos algoritmos aqui, se inscreve que vocês conseguem seguir a gente melhor, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.